Muito bem, agora sim. É isso aí. A gente perguntou aí no Instagram, a gente fez aí uma enquete, né? Do que o pessoal preferia assistir hoje, a gente falar de linguagem dos pés ou falar sobre id, ego e superego. Né? Tem gente que sabe muito bem aí o que é id, ego e superego, né? Outros só ouviu falar do ego. Ah, aquela pessoa tem um ego muito inflamado e não sei o que lá. Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Nós somos focados na transformação do ser humano. E como que vem essa transformação? Primeiramente com o autoconhecimento, tá? Que não é desenvolvimento pessoal, eu posso usar esse termo, enfim. Mas é o autoconhecimento, é o conheça a ti mesmo. Porque quando a gente tem uma noção, primeiramente, de quem você é, do que eu sou, começa-se a arrumar coisas que estão lá dentro. Coisas que refletem para fora. E quando refletem, vocês têm de volta aquilo que deu, tá? Tem um monte de gente que logo no começo de curso fala assim, não, mas você está falando então que eu sou culpada porque me trataram com rejeição? Calma, gente. Cada coisa no seu lugar. Eu não estou dizendo que não tenha rejeição do lado de fora. Não é isso. Inclusive, algumas rejeições foram de fatos ocorridos. A questão é como que eu guardei isso e o que eu fiz com isso no decorrer da minha vida. Que, por exemplo, uma rejeição na infância pode me levar a me sentir uma pessoa rejeitada. E se eu sinto que sou rejeitada, eu tenho comportamentos depois que faz com que os que estão do lado de lá me rejeitem. Meu comportamento leva a isso. Então, quando eu arrumo esse comportamento, esses pensamentos, esses sentimentos, né, porque é uma coisa depois da outra, eu anulo isto. Então, as pessoas que estão do lado de fora, né, que estão no externo, elas deixam de me rejeitar, porque o meu comportamento mudou. É doido o negócio, gente. Então, é por isso que é uma transformação. Quando a gente fala reflexoterapia transforma, é porque é uma transformação. E o grande bacana disso é que como nós conseguimos estimular pontos específicos, de órgãos específicos, e órgãos são ligados a uma emoção, quando eu estou tratando ela fisiologicamente, eu também estou tratando emocionalmente, porque a emoção não vem do nada. Tá, gente? Ai, caiu, a emoção tá vagando aqui, caiu em cima de mim. Não é. Ela tá aqui dentro. Ela está acontecendo aqui. Inclusive, hormônios têm tudo a ver com sentimentos, né? Dá para explicar, por exemplo, nós mulheres, né, que somos uma ebulição de hormônios, nós temos períodos aí que nos deixam alteradas, né? Principalmente para quem não faz reflexoterapia, porque se fizer aí não tem essa oscilação terrível, vai ter no que é natural da mulher, mas não o desnatural, né? Porque a alimentação já está com muitos hormônios, não se come do jeito que deveria, falta minerais, faltam várias coisas, e tudo isso vai também mexer aí com os nossos hormônios. E aí a nossa carga emocional de como nós interpretamos a vida vai fazer toda a diferença. Então, sim, primeiramente, esse é o nosso objetivo, é uma mudança interna. O reflexoterapeuta vai procurar sempre mais saber, vai querer saber mais da reflexo, quer saber, porque a reflexoterapia, gente, não é uma técnica que ela chegou no limite dela e parou. Olha que interessante. Chegou até aqui, pá, parou, é isso a reflexoterapia? Não. Até porque o ser humano, ele meu Deus, ele é amplo demais. Então é bacana mesmo essa troca que nós reflexoterapeutas temos, porque a aplicação constante nos leva a perceber coisas que ainda não tinha sacado que tem dentro da reflexoterapia. E é a hora que a gente troca, né, entre os colegas, olha, eu fiz dessa forma aqui, esse órgão com esse órgão, tá? Isso deu em tal resultado emocional. E aí abre-se mais conhecimentos, e aí vai. Por isso que existem muitos mapas, né, de pés aí pela internet, mas tem muitos que são muito defasados, que estão antiguíssimos, né, e continua rolando por aí, e que não vai ter o mesmo efeito.
Então, para os que são reflexoterapeutas faixa preta, como a gente, né, costuma chamar, né, entre a gente, porque tem uma diferença do faixa preta, do faixa branca, enfim. Quanto mais conhecimento, mais você vive isso, mais você atende, né? Atende milhares de pessoas, então você vai tendo uma bagagem muito grande, né? Então, esse é o nosso dizer por aqui, né? Os faixas pretas mesmo, né? Então aí os faixas pretas se conversam para entender, olha, eu fiz desse jeito, eu fiz daquele, né? Não sei o que e tal. O pessoal tá me fazendo algumas perguntas, pode perguntar, tá? Manda ver, pergunta, eu não vou responder tudo agora, eu vou falar um pouquinho sobre id, ego e superego, mas pode deixar aí nos comentários o que vocês forem lembrando, quiser perguntar, põe, que daí eu terminando aqui, eu já respondo algumas coisas aí, tá? Eu já respondo as perguntas de vocês, tá? Por mais que eu vá falar de id, ego e superego, é reflexoterapia, tá, gente? Pode perguntar aí da reflexoterapia que eu vou ter prazer em responder. Mas o que eu queria falar para vocês, né? Nessa questão do id, ego e superego, na verdade, é o aparelho psíquico, né? É isso pela teoria de Freud, né? A teoria freudiana, né? Porque é aquela história, né? Tudo o que o pessoal fala, né? Ai, Freud explica, né? Ah, aconteceu não sei o que lá, só Freud explica, né? E se Freud não explica é porque não deu tempo, ele morreu, enfim. E realmente um cara que foi além, assim como outros grandes pensadores, né? Grandes pessoas especiais aí que têm esses dons, né? Essas sacadas, né? De entender e trazer coisas tão importantes, né? Para nós seres humanos, né? Então ele tá fora da curva, né? O cara. Para ele lá em 1800 e tralalá sacar que o aparelho psíquico, né, como que nós interpretávamos, né, as coisas e como que ele conseguiu sacar que haviam 3 elementos aqui no nosso inconsciente, né, consciente, subconsciente e consciente, e ele foi dando nomes para toda essa estrutura. Então eu vou falar. Claro, isso aqui não é uma aula de psicanálise, né? Sou psicanalista, não é uma aula de psicanálise, nada a ver, tá? Mas vou falar de Freud. Por quê? Conforme eu migrei, né, para essa área de terapia e atendendo muita gente sobre dores e família e tudo mais, chegou uma época da minha vida, acho que já com 8 anos só de reflexoterapia, eu resolvi fazer a psicanálise, né? Porque a gente sempre estuda, sempre quer mais, quer entender e trazer para dentro, né, daquele trabalho que eu já fazia. Então, algumas pessoas não sabem que sou psicanalista porque eu sempre me apresento como reflexoterapeuta, que esse é a minha veia mesmo, tá? É a reflexoterapia. Não tem um atendimento que eu faça, nem que venham me procurar como psicanalista que eu não vá tratar com a reflexoterapia, tá? Já vou avisando, tá, gente? Não tem isso comigo. Primeiro é reflexoterapia. Por quê? Eu consigo ali no pé fazer uma análise sem a pessoa abrir a boca, primeiramente, tá? Eu consigo estimular pontos que já vão trabalhar a emoção daquela pessoa. Ali eu já consigo, por causa desses pontos e esses órgãos, fazer essa pessoa começar a se autoanalisar. Então, percebe? Então a gente só colocou mais conhecimento para que o terapeuta, né, para que eu pudesse abrir aí mais percepção de mim, primeiramente, sempre, primeiro para mim, depois levar para os meus pacientes, né, clientes, né, tem alguns reflexoterapeutas que falam clientes, né, eu sou do paciente. Enfim, então, quando eu fui estudar isso, na verdade, eu descobri que tinha nome. Olha que coisa. Eu vi tanto, eu acompanhei tantos casos, né, tantos comportamentos, que daí eu descobri que os nomes quais eram, né? Ah, isso aqui é o id que está agindo. Aqui é o Édipo. Aqui essa pessoa está na fase psicossexual, oral, enfim. Então começou a ter nome tudo aqui, tá? Inclusive, dentro da formação em reflexoterapia, tem uma aula que, inclusive, eu coloquei aí para essa nova turma, que eu dei também como presente, né? Ela não é reflexoterapia, mas justamente o aparelho psíquico, né? Só que daí eu aprofundo mais, claro, né? Hoje eu estou numa live que eu só vou desenhar um pouco com vocês, né? Então, essas 3
esses três caras, vamos colocar assim, que Freud desenhou, é o id, o ego e o superego. O id, gente, é a nossa parte inconsciente, totalmente inconsciente. O id, ele só vem pelo prazer ou pelo desprazer, ele só olha essas duas coisas. Se eu quero, não tem regra, não tem certo e errado. Lá no id é totalmente livre, tá? No inconsciente. Inclusive é lá que nós temos as nossas tendências lá guardadas, tá? E que não acessadas, alguns sim, alguns não. Acessadas, quando eu falo, é consciente. Consciente é mais complicado, tá? Então, id é isso, tá? É a nossa parte infantil, porque é uma parte que não tem crescimento. Ela é atemporal, ó, pra você ver, o negócio é atemporal. Nossas emoções estão guardadas lá, tá? Os eventos estão guardados. E ela é atemporal. Por isso que nós sentimos certos sentimentos no momento que a gente está, às vezes, livre, conversando com alguém e vem um sentimento de tristeza. Foi porque houve uma leitura ali da fala, alguma coisa que engatilhou, que estava guardado lá no inconsciente. E eu não sei se vocês sabem, o nosso inconsciente, ele lidera mais ou menos 80% aí de nós. Olha que louco. Então eu estou falando de 20% de consciência e 80% de não consciente. Percebe como é necessário um autoconhecimento? Tá? Sócrates, quando disse lá, né, em 1900 bolinha cor-de-rosa, conheça a ti mesmo, realmente era muito importante. Tá? Por isso que os filósofos vão muito atrás, né? Conheça a ti mesmo. Quem é você? Quem é você se 80% é inconsciente? Olha a meleca. E o id está lá. E ele está lá. Ele é quando a gente nasce, é ele que vem primeiro, tá? É ele que está lá, não tem certo nem errado, não tem, viu, a criança vai pôr o dedo na tomada mesmo, porque ela acha que aquele buraquinho é legal, e não adianta você dizer para ela nada, porque ela quer, ela faz. Então, no primeiro momento, nós somos totalmente id. Eu quero agora, faça agora. Por isso que criança berra muito se ela quer comer, entendeu? Porque não tem, eu tô com fome. Ai, coitada da minha mãe, ela tá cansada, né? Então eu vou ficar esperando minha mãe descansar. Não existe isso. É berrar, não importa se é 3 horas da manhã, tô nem aí. Isso é o id, tá? Depois vai se formar o ego, depois vai se formar o superego. Então o id é isso. Quando eu falo de ego, a gente está falando do que a gente mais tem propriedade, que é a nossa consciência, né? O que pelo menos, mais propriedade não, que a gente saca que existe, né? É a nossa consciência. Saber do que eu gosto, saber meu nome, minhas preferências. É o ego que decide fazer coisas, tá? Eu decido que hoje eu vou fazer uma live, eu decido que eu sou reflexoterapeuta, eu decido que eu quero levar isso para mais pessoas. Então isso eu estou falando de ego. Eu gosto do azul, né? Não sei se sabe, eu gosto da cor azul. Então, são coisas que se decidem e que você tem noção, tá? Então, 20% aí. E aí tem o superego. O superego, ele está nos dois lados, tá? Da consciência e do inconsciente, tá? Ele está nesse meio. E quem que é esse cara aí do superego? Superego são as nossas regras, limites, são as nossas leis internas. Esse é o cara que te segura, tá? E aí tem uma briga muito grande. A grande briga é sempre entre o superego e o id. Porque o id não tem regra, ele vive pelo prazer, só importa o prazer. E o superego, ele é criado dentro da gente através de quem a gente convive. Então, que leis que vão ser colocadas dentro da gente? Leis que vêm dos nossos pais, né? Estou falando pais, né? Suponhando que todos aqui, né? Fui criado por pai e mãe. Mas pela avó, por aquele ser que estava criando você. Então, seu superego vai vir em cima das regras, leis e valores em cima dessa pessoa que cria você. Aqui começa as melecas.
Então, aonde você está inserido, na comunidade onde você está inserida, a religiosidade a qual você pertence, o país com a cultura, é isso que estabelece o nosso superego. E esse cara aqui, o superego é rígido, tá? Principalmente se ele foi tido numa criação rígida, que é o mais comum, pelo menos eu vou falar aqui da minha época, né? Não sei se tem muitos aí de minha época, né? Que tá aí batendo já quase 50, mas é da minha geração para baixo. Claro que continua, o superego está em todas as gerações, isso não tem mudança, tá, gente? Eu estou falando de regras muito severas, né? Por exemplo, uma criação onde se você derrubasse um copo, você apanhava. Tá? Derrubou um copo, apanha. Não sei se alguém já passou por isso assim na infância. Mas, enfim, o que ali está mostrando para aquele ser que apanhou? Você errou e você tem que ser punido. Tá? A criança largou os brinquedos, que é o comum, e a mãe grita muito com ela, nossa, guarde, porque não sei o que lá, blá, 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 aquela cobrança muito grande. Eu não estou dizendo que não é para guardar os brinquedos, tá, gente? Não confunda. Tá? Mas essa rigidez, essa forma punitiva que a gente é criado, na maioria das vezes, vai criar um superego muito rígido. E aí você cresce com as leis internas estabelecidas, seus valores e tudo mais, e você vai andar por cima, por aquele mapa. É como se fosse um mapa, tá? Descritivo mesmo. O superego é um mapa descritivo. Eu não estou falando sobre princípios, tá? Eu não estou falando de, olha, você pode matar alguém, ok? Né? Isso aí é uma outra coisa, né? Eu estou falando de coisas que é do dia a dia constante. Apesar que bandidos e pessoas que matam outras também têm superego, tá? Só que dentro das leis internas regidas pelo superego dele, tudo bem, não tem problema. As leis dele pode sim pegar o que é do outro, pode sim matar, que tá tudo bem, tá? Inclusive, falando disso, vocês podem ver que certas comunidades onde há uma bandidagem, essas pessoas, elas não roubam no mesmo lugar onde elas moram. Elas vão para fora, porque isso é uma lei, é uma lei. O superego delas é uma lei que rege ali. Os que são meus, não. Os de fora, pode. Então, é lei. Então, aí o que acontece? Você é criado aí com essas leis aí do superego, né? Estamos falando aqui dos comuns, né? Que não tá roubando, tá matando, tá nada. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Na minha casa, o meu filho pode subir no sofá. Pode. Ele pode subir no sofá, ele pula no sofá e desce do sofá. Aí vai vir o primo dele aqui, nas leis internas, da mesma idade, tá? 4 anos e tal, nas leis internas, gerada por aquela família, lá do primo, não pode subir no sofá. Não pode subir no sofá. Sofá é para sentar, não pode pôr o pé no sofá, ok? Leis internas, olha o superego sendo criado aqui. Então, essa criança que lá na casa dela não pode pôr o pé no sofá, se ela pôr, apanha. E essa criança aqui na casa dela pode pôr o pé no sofá, não acontece nada. Começa, entendeu? Aqui regras diferentes. Aí vem esse primo na casa do meu filho e vê o primo, né, o meu filho fazendo isso. Para ele aquilo é um absurdo, e porque ninguém bate nele e tal, porque ele já colocou aquilo que tem que apanhar. Então você leva, estou dando exemplo, né? Entendo. Você vai levar isso a vida toda. Então por isso que regras internas muitas vezes começam a virar uma razão tão grande que deixa de ser feliz. Deixa de ser feliz. Inclusive ontem eu estava falando disso numa aula que foi dada com o pessoal do curso de formação. Falei exatamente disso, né? Que as aulas são online, ao vivo, né, algumas delas. E eu estava falando exatamente disso, sobre ter razão e ser feliz. O que vai determinar aí é muito do superego, tá? É o superego com as leis e rigidez. E nós temos formas de ser criados, né? Então tem pais que são tiranos, que a maior
né? Principalmente quando vem aqui da minha geração, né? Quando eu falo tirano, fica, nossa, meu pai, não, minha mãe não era tirano. Alguns vão concordar. Então vai falar, nossa. Quando fala nossa, inclusive é o superego falando que não pode falar dos pais, tá? Não pode. São tiranos porque, coitados, também foram criados dessa forma, né? E geralmente ainda até melhora um pouquinho com a gente. Então, são pais tiranos. Aí tem pais que são os pais ausentes. Aquele que tudo pode. Aquilo que não dá uma regra, que não tem uma conexão, que não tá ali. Tá? Eu vou usar um exemplo de uma pessoa que eu gosto muito, né? Uma pessoa, ela falava assim para mim, eu bem mais nova, falava assim, fulano cria os filhos igual batatinha. Eu fiquei vendo batatinha, como assim cria feito batatinha? Batatinha, se você jogar semente de batata assim no chão, vai chovendo, vai fazendo sol, vai chovendo, vai fazendo sol, nasce. Entendi, é largado, né? Não cria-se batata desse jeito, mas percebe? Também cria um superego, é muito frouxo, né? Muito frouxo. Eu não estou falando que o superego não é importante ou ele é terrível, não. Ele tem importância, né? E tem os pais que são educadores, né? Aí muda-se a figura. Ele nem vai para o rígido, tirano, nem vai para o ausente, mas é aquele que conversa, que faz raciocinar, que explica o porquê, põe limites, porque é necessário, porque imagine você ser criado com o id solto o tempo todo, porque o id... Sabe, quer acessar um pouco, assim? O id, por exemplo, você brigou com uma pessoa fez um negócio para você, sabe aquele que não podia ter feito com você? E você vem aquela cena, nossa, eu quero matar. Sabe aquele, nossa, eu quero matar, que é aquela vontade, eu quero matar? Mas você não mata. Você não mata, você não tá doida, né? Mas você quer matar. Essa sensação que se eu pudesse eu destruía é o id, tá? Esse segundo momento rápido, que isso é rápido, que vem uma lei não pode, é o superego. Ok? Entenderam? E quem decide é o ego, se vai ou não. Tá? Então essa é a briga. Então essa vontade é igual o doce. Alguém que está fazendo dieta aí. Tô fazendo dieta e tal, né? Que tem umas dietas loucas que não pode nada, enfim, né? Mas não tô aqui para falar mal das dietas. Não pode comer nenhum bolo, enfim, e tal, né? Não tô aqui para falar de dieta. E aí, você tem o superego muito rígido, tá? Você olha aquele bolo, nossa, como eu quero. Esse nossa, como eu quero, que você até sofre, é o id, empurrando para que você tome uma atitude de comer. E aquela vozinha, aquela marditinha, que fala assim, não pode. Não pode, porque você se propôs e você não vai fazer. Aquilo lá é o superego. Tá? É o superego que barra. Ele vai falar, não, aqui não, você não pode. Mas obedeci o superego e não fiz. E se eu fizer? O que acontece? Vou te explicar. O id te dá aquela punção, tá? Porque o id é punção, tanto que eu não vou entrar tão a fundo, tá, gente? Tem punção de vida e punção de morte lá dentro do id. O id dá aquela punção de você comer o bolo, aquele de chocolate maravilhoso lá que você quer. Você fica alucinado com aquilo. O superego vem e fala, não. E você, não vou comer, porque eu me propus, porque eu não vou. E aquele desejo, que é o id, vindo para cima. E o superego, não faça isso, tá? Até que o superego acala. Ele fica quieto. E você vai lá e come o bolo. Come o bolo. Come aquele gostoso. Aquele gostoso quando você morde é o id falando, nossa, consegui isso aqui que eu queria tanto, porque ele não tem regra. O superego, como ele foi treinado para te punir, porque ele entendeu lá atrás que quando você erra, você é punida, ele pune você. Então você vai ter sentimento de culpa, você vai se sentir chateada, você vai ficar decepcionada com você. Aí vem um monte de sentimento, eu sou inútil mesmo, eu não consigo fazer, porque eu isso, eu aquilo. É o superego que começou a te dar sensações punitivas por você ter infringido uma lei, um comprometimento. Acho que assim faz um pouco de sentido aí para vocês, né?
Quem tomou a decisão de ir lá e pegar o bolo foi o ego, tá? Foi o ego que foi lá e pegou. E comeu. Ele tomou a decisão entre a briga que estava do id e o superego. Porém, vem a consequência, que é isso. E aí falo para vocês que é 20% que você tem acesso, então você faz ideia. Por isso que muitas vezes vocês têm alguma sensação no dia e às vezes não aconteceu nada e vocês não sabem o que é. Alguma coisa sim aconteceu. Por quê? Imagine que nós não estamos com todas as nossas percepções ligadas a nível perceptivo durante o dia. Por quê? Você imagine você ouvir tudo que está acontecendo à sua volta, você vê todas as coisas que estão à sua volta. E quando eu falo é detalhes, tá, gente? Porque a gente tem essa capacidade, porém o que a mente faz? Ela te poupa. Você não pode ter todas as informações de uma vez só, porque você não faz mais nada. Então, o inconsciente está sacando o que está acontecendo, tá? Então, por exemplo, se a gente ficar quieto, você vai perceber que tem barulhos. Olha, tem um barulho mais longe, não sei na onde. Tá? Porém, quando você está concentrada, usando sua audição, sua visão, como você está agora, essas outras coisas baixam, você não percebe. Porém, o id percebe, o inconsciente percebe, tá? Então, o start de uma coisa que pode acontecer ali, que você não percebeu conscientemente, mas ele sacou, ele está de volta para você um sentimento antigo. Por isso que muitas vezes se entristece, enfim, por coisas que aconteceu. Você pode, por exemplo, estar quieta assistindo uma TV e você não percebe que está acontecendo ao longe uma briga. Você não está sacando, você não está ouvindo. Mas o id está, o superego, que ele é inconsciente, ele está sacando. E starta uma sensação antiga de quando você era criança e que presenciou muita briga e aquilo te angustiou. E você pode naquele momento sentir angústia sem saber que veio diretamente daquilo, tá? Então, percebe como é muito bacana a gente ter noção desse aparelho psíquico, do que acontece com a gente. E eu tô dando uma pincelada aqui, né? Eu nem cheguei a falar aqui para vocês das nossas tendências, que estão lá dentro do id, né? Inclusive a raiva está lá dentro, tá lá, porque é um sentimento que está em todo mundo, né? Aí tem pessoas que têm grau disso. Tem pessoas que têm uma raiva guardada tão grande, de coisas que viveram e que ficou guardada no inconsciente e subconsciente, tá? Então, eles têm, né? Tem inconsciente, tem subconsciente e tem consciente. E o superego tá aqui, tá? E você não acessa mais aquilo, passou, né? Só que acontece episódios bobos que vem uma raiva enorme, imensa em você e você não sabe do porquê. Então, é legal saber disso. Por quê? Se eu fui criada onde eu não posso ter explosões, eu não posso falar o que eu penso, eu não posso dizer exatamente o que eu estou sentindo, eu não posso, eu vou pegar a raiva e vou guardar ela muito bem guardada. O que o superego faz? Ele vai lá e guarda no inconsciente para você não acessar e proteger o consciente, o ego. E aí você faz, né, aquela cara de paisagem, nossa, né, pessoa tranquila, só que não é. Ela lá dentro é um horror. Só que aí ela cria uma autoimagem de que eu sou tudo bem. Aí começa o conheça a ti mesmo. Você nem sabe que você lá dentro é um horror, pronto para explodir. E aí o que vai acontecendo? O superego ele segura, não deixa você tomar consciência, porque uma das coisas que o superego faz é te proteger. Então ele te protege, você não traz para consciência. E o id começa a virar uma panela de pressão. Pensa a panela de pressão que fica lá com tá? E uma hora vai dar uma explosão aqui, tá? Porque quando eu falo isso, a gente tá falando de recalque, tá? Quando a gente está falando aqui, a gente está falando de recalque. E esse recalque pode explodir na sua cara de coisas que você não botou para fora, que você teve que guardar, que você deixou lá e tal, e pode explodir. Então, o superego, ele vai deformar isso para que você não acesse e não sofra aquela humilhação que foi do passado e que te deu muita raiva e você não arrumou. Então, como ele deforma? Vou falar, por exemplo, compras. Pessoas que, nossa, eu tenho que ir lá, vou falar mulheristicamente, eu tenho que ir lá na loja de sapato e comprar 5
copares de uma vez, eu não estou podendo, mas eu vou, porque eu preciso de um prazer, eu preciso, tô no limite, aí eu vou lá e compro um monte, tá? Então isso é porque tá vazando daqui o que você não tá mais suportando, e você vai fazer uma compensação. E até aí tudo bem, mais ou menos, né? Porque você arrebenta com o seu financeiro. Mas também pode ser, por exemplo, uma patologia. Tá? E olha como é que E quando eu falo de id, quando eu estou falando de uma energia. Eu estou falando de punções, tá? Então, isso vai estar conectado a órgãos. Tá? Por isso, por exemplo, raiva vai estar conectada ao fígado, por exemplo. Tá? Como é que eu sei que uma pessoa muito raivosa? Vou saber pelo fígado. E a gente faz um link aí das coisas, tá? Então, pode desenvolver uma patologia, porque daí o superego não deixa você descobrir que você é um pavio curto, que você está pronto para estourar tudo, porque senão você vai acessar que, na verdade, você quer bater naquele pai que te maltratou, naquela mãe que te abandonou, ou naqueles irmãos, não sei o que lá. Tô falando assim, tá? Ou naquele tio que te fez mal, sabe? E você não teve como se defender. Então, ele vai trazer através de uma patologia. Começa aqui uma patologia, tá? Então vai desenvolver algo, por exemplo, no fígado. No exemplo que eu estou dando aqui da raiva. Faz sentido aí para vocês? Deixa eu ver aqui. O vídeo tá travando, gente. Ô, Solange, minha linda! Só é minha parceira de reflexoterapia. Luciana, tá? Não. Então, percebem esse movimento? E essa aula, gente, né, que aqui eu tô dando uma pincelada aqui com vocês, para vocês começarem a repensar aí na vida de vocês, essa aula também eu levei pro curso de formação da Reflexoterapia Transforma, tá? Está lá como bônus, porque é uma aula que não é de reflexoterapia, tá? É uma aula que eu dou fora, né, do curso, mas que está lá de bônus aí para vocês, para que vocês possam acessar, tá bom? Deixa eu ver aqui o pessoal. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão aqui me acompanhando. Se vocês lembraram de alguém que vocês gostariam que soubesse também desse conhecimento, assim como vocês, eu vou dar um tempinho. Compartilha aí para mim. Vamos levar mais conhecimentos, mais transformação para outras pessoas. Clica aí, compartilha. Claro, se você quiser, tá? Compartilha, dá um joinha aí, tá? Para que sabemos que nós estamos com um mecanismo aqui de internet que é isso que faz com que outras pessoas consigam acessar, tá bom? Fizeram? Já compartilharam? Tudo bem? Posso continuar? Então tá bom. Mais uma água, porque a gente fala, né? Gente, bom, falei aqui do id, do superego, do ego. Vocês podem até colocar também aí nos comentários se vocês querem que eu fale de algum outro tema, ou que aprofunde esse, ou que fale do psicossexual, da linguagem dos pés. Vejam aí, vocês podem escolher, tá? Eu vou ter prazer em ler e ver se dá para trazer aqui para vocês o tema aí que vocês escolherem. Agora eu vou ver um pouquinho das perguntas, né? Porque senão a gente fica aí, meu Deus, né? Eu falo que depois eu nem vejo que eu já falei tudo isso. Vou falar aqui para vocês e responder algumas perguntas. Vamos lá. A Margarete perguntou: por que o cliente sente frio quando faz a reflexologia? Bom, vamos lá, Margarete. Nem todo paciente sente frio, tá? Nem todos. Alguns vão sentir. Mas pense, você está trabalhando órgãos, sistema, você está trabalhando muitas vezes com pessoas que estão descompensadas, que o sistema nervoso está todo bagunçado, a gente está falando de hormônios bagunçados, a gente está falando, tá? Porque chega lá no consultório, não chega bonitinho, quem está tudo muito bem não precisa, né? Todo mundo precisa de reflexo, gente. Essa é a verdade, tá? Então, um dos sintomas pode ser esse, tá bom? Tem gente que vai suar a mão, muito vai transpirar a mão, tem gente que vai transpirar muito o pé, tem gente que vai sentir frio, tem gente que vai sentir calor, e vai ter gente, que foi uma outra pessoa que me perguntou lá na semana da reflexoterapia,
Ela falou assim, ah, nossa, mas eu fiz, a pessoa dormiu. É isso mesmo, dorme mesmo. Alguns estão num limite tão grande que você vai pegando 1, 2, 3, 4 pontos, aquela pessoa ela apaga num sono profundo e deixa dormir, tá? Pelo amor de Deus, essa pessoa está precisando, deixa dormir, continua fazendo a reflexo. Ela precisa dormir. Então é por isso, tá, Margarete? Tá tudo certo, viu? Da pessoa sentir. Aliás, eu fui uma das pacientes aí, na época, quando eu comecei a me tratar, quando eu conhecia a reflexo, eu sentia muito frio. E depois, olha que interessante, eu tinha muito frio, na verdade, tá? Eu brincava que eu tinha as extremidades geladas, era nariz, mão, pés e bumbum, extremidades, tudo gelada. Eu tinha um frio, as outras pessoas não estavam sentindo aquele frio todo e eu estava, né? Quando eu me tratei com a reflexo, aí sim, organizou, né? E aí eu passei a sentir frio quando realmente estava frio e não mais fiquei com as extremidades geladas, tá? Porque aí a gente vai trabalhar sistema nervoso, né? A gente vai falando de hipotálamo, de pineal, enfim. A Dayana também é reflexoterapeuta. Ah, aqui, Dayana. Devemos tratar as pessoas que estão passando com a gente como cliente ou paciente? Você decide. Eu sei que tem alguns professores que pedem, olha, use o termo cliente, porque paciente é só para médicos e tudo mais. Não existe uma lei para isso, tá? Uma regra para isso, ok? Não existe, tá? Então, se você preferir falar paciente, não tem problema nenhum, tá? Se um dia mudar a lei, se colocarem isso como, olha, não pode mesmo, aí sim a gente tem que mudar o termo, porque não somos médicos, tá? Porém, não tem problema. Tá? Você pode usar o que você quiser. Julie, ela está perguntando, para resolver ansiedade, síndrome de pânico, tem algum ponto? Tem vários pontos, Julie. Vários pontos, não é um ponto, tá? É uma reunião de coisas. A gente está falando de um ser humano. O ser humano, ele é um sistema, tá? Ele tem sistemas, sistema nervoso, sistema glandular, sistema digestório, entende? E ele tem os órgãos que fazem parte desse sistema. Então, são vários órgãos de vários sistemas que a gente vai trabalhar para que a pessoa saia dessa situação. O que eu posso te falar, não sei se você baixou meu e-book, mas veja aí nos comentários que vai estar o link aí, baixe o e-book. Lá eu deixei de uma forma simplificada para você poder fazer pontos e áreas para ansiedade, tá? Veja lá. Se a pessoa está com pânico, vai ter que colocar mais coisas, ok? Porém, o que eu posso te falar é o seguinte, o fato de ela estar com pânico, é que você colocou separado, ansiedade e síndrome de pânico, mas enfim, quem está em síndrome de pânico tem ansiedade, fato, tá? Então, use pontos e áreas. Vai lá no e-book, onde está dor de estômago. Veja lá a área onde está falando do digestório, porque está como área, então não tem como eu te explicar ponto. Pegue aquela área, tá? Junto com o que você vai fazer dos pontos da ansiedade, você coloca também o do digestório. Então faz um bem bolado assim para ajudar essa pessoa. Pega os pontos e áreas da patologia de ansiedade, de dor no estômago, de dor nas costas. Se for uma mulher, que provavelmente é provável, você coloca também os pontos e áreas que estão correspondentes à cólica menstrual. Você não sabe o que você está fazendo, tá? Mas é uma forma que eu posso te auxiliar, que você possa ajudar esta pessoa a ter um resultado, ok? Depois me conte, tá? Eu quero saber, Julie, o que deu aí, tá bom? Pois conta pra gente. A Tainara, eu gostaria de saber onde encontrar aquele pezinho que você usa para demonstrar nos vídeos. Esse aqui é o pé, ele tem nome, tá? Ele chama Marlos. Esse pezinho chama Marlos. Só que eu gosto muito. Eu ganhei, tá? Porque a gente acaba ganhando as coisas dos alunos, enfim, eu ganhei.
Mas eu sei que em lojas de podólogos você encontra, tá? Eu não sei em que cidade que você tá, enfim, mas você encontra sim em lojas aí de podologia e tal, você vai achar. E na internet, né, gente? Na internet, meu Deus, é outro mundo, né? A gente acha tudo lá. Bota lá que você acha, tá? Aliás, inclusive, provavelmente mais em conta, tá? Que geralmente essas coisas não são lá muito baratas. A Regina. Regina, quem tem dificuldades de chorar são pessoas fortes ou não? Depende, viu, Rê? Depende. O que eu diria é que uma pessoa que é muito forte, vamos colocar assim, muito forte, e ela segura, e ela aguenta o tranco, e ela não sei o que lá, porque ela se controla muito, porque choro é para todo mundo. Tá? Chorar serve para todos nós, é um mecanismo que o ser humano tem para poder externar o que está acontecendo dentro dele. Então, choro demais está descompensado, choro de menos também está. Entende? E aí pode acontecer um lance muito danado, porque um órgão que vai estar muito envolvido nisso, de não conseguir botar para fora, e segura, e mantém, não sei o que lá, é o pâncreas, tá? É o pâncreas, controlador. E pode lá na frente estourar aí uma diabetes tipo 2, tá bom? Então, não tem a ver não, tem pessoas que, toda pessoa que não está descompensada, sabe, Rê? Todo mundo é forte. Todo mundo é. A questão é a descompensação que as pessoas vão chegando pelas emoções, pelas interpretações daquilo da vida, do cansaço, da apatia. E aí é que vai modificando, tá? Mas todo mundo tem, tá bom? Não sei se você já viu aí matérias de mães, que depois você vai ver de perto, são mães tão pacatas, mães tão... E aí vê um filho cair no lago e ela pula sem nem saber nadar. Entende? A bicha pula dentro da água, sem saber nadar, para tirar aquele filho que caiu. É forte ou não? Entende? Tá todo mundo lá, tem dentro dele. Dayana... Legal, Dayana. Ó, a Dayana pediu o psicossexual, então já é um tema aí. Depois, quem quiser também, vamos ver aí, fazer uma enquete. De repente é esse, ó, esse é um dos temas que eu posso fazer aí na próxima live. A Julie, onde entram os traumas nisso tudo? Não entendi muito sua pergunta. Nisso tudo, Julie, referente a quê? Referente ao que eu falei do id, ego e superego, os traumas vão estar lá no superego, tá? Traumatizou e ele guardou aquele sentimento, tá? E vai estar vinculado aos órgãos. E trauma se trata, tá? Tem como tratar trauma. Tem um terapeuta que eu gosto, que ele fala uma coisa que eu acho que é bem isso, tá? Ele não tá por aqui, gosto muito dele. Ele fala assim, trauma a gente trata. Caráter, quem sabe Deus. Tá bom? Não sei se eu respondi sua pergunta, senão você põe aí. Bom, Dayana, você perguntou quais pontos trabalhar nos pés para melhorar a tosse. Dayana, você tem curso básico da Reflexo ou você está no profissionalizante? Porque tem diferença. Porque depende do que eu vou falar para você, você talvez não acesse, tá? Mas quando a gente está falando de tosse, a gente está falando, né? Bom, teve uma gripe, teve isso, teve aquilo, e o final da gripe é uma tosse. Bom, primeiro a gente vai lembrar que a resistência estava baixa, porque pegou aquela gripe, que a maioria não pegou. Enfim. Mas eu vou falar tosse, vamos separar uma coisa da outra. Falar tosse. Tem a ver com raivas, tá? A pessoa não está botando para fora. E aí ela fica na tosse, tá? Então, depende, eu teria que avaliar um pouco mais esse paciente para saber o que tanto eu vou trabalhar. Você vai trabalhar aí o sistema respiratório, alguns pontos do sistema nervoso, você vai pegar a garganta,
pega o ocioide, eu não sei se você sabe, a pessoa pode estar aqui, ó, já com as coisas, suprarrenal, para ela flexibilizar, então você vai pegar também pontos aí para deixar a pessoa mais resiliente, né, para as coisas, né, como por exemplo, cervical, joelho, diafragma. Então, é uma junção de coisas, Dai. Gislene, ó, também não sei se você é reflexoterapeuta, tá? Então, eu poderia falar pontos e áreas aqui. Não sei se você tá com o e-book. Esporão de calcânio e dor nos joelhos. Bom, eu não sei se você tem o e-book. Lembrando que vai estar aí para vocês clicar aí no link que vai estar nos comentários, tá, gente? Ô, Simone linda! A Simone é uma linda. A Simone cuida dos meus cabelos junto com o Jeff. Você vai ter que fazer uma junção de coisas. Então, se você não é reflexoterapeuta ou você tem o e-book, tá? Eu vou pedir para você pegar dor, a patologia dor nas costas, tá? Procure lá nas áreas e pontos onde está o joelho e você vai estimular, tá bom? Você vai ter que colocar tireoide, paratireoide, você vai ter que colocar suprarrenal, vai ter que colocar hipotálamo, hipófise e suprarrenal, fazer um eixo. E pegar pés no pé. Então, por isso que eu não sei se você já entende a técnica, né? Então, estou falando coisas a mais, que talvez não esteja lá no e-book, mas pegue dor nas costas, pegue a patologia de ansiedade, pegue o que está em cólica menstrual, porque você vai automaticamente achar tireoide, paratireoide, tá? Para que precisa estimular também nesses casos, tá bom? É o jeito que eu posso te falar aqui para dar um jeito, tá bom, Gislene? Porque sem um estudo mais profundo, aí eu teria que trocar com você de um outro jeito, para você pudesse entender. Olha, Julie, algum ponto que possa ajudar a reverter uma infertilidade masculina? Depende. Um ponto nunca é, tá, gente? Vamos de novo, não é um negócio, um ponto. Não, é uma junção de coisas. Se a gente está falando de infertilidade, a gente está falando de hormônios, a gente está falando de algumas coisas aí que vai precisar de mais coisas. É possível tratar? É. Eu só preciso saber o que aconteceu, tá? O que aconteceu. Então, já foi constatado isso pelo médico, ele tem esse laudo, aí dentro desse laudo aí do médico, o que é que não está deixando, o que aconteceu com essa que está infértil, é possível reverter? Se é possível reverter com medicação, é possível reverter também com a reflexo. Isso, fato, tá? Porque se vai tomar medicação para estimular certas coisas, para que possa, não sei se é o caso dele, estimular para ter mais espermatozoides, eu não sei. Então, se é possível na reflexo também, tá? Então eu precisava saber laudos. E aí também, Julie, teria que ser uma reunião de coisas aí, de repente, né, posso até te dar uns toques aí do e-book, enfim, mas eu precisava do laudo para saber, tá? De repente falta alguma coisa ali que é congênito, que ele não tem, e aí não tem o que fazer, não tem como estimular. Mas é possível, tá bom? Bom, gente, falei bastante, ó, a Mona Lisa, Paulinha, minha linda. Gente, brigadão. A Gislene tem curso básico. Ah, Gislene, tá. Você tem o básico. Então, no básico, Giz, você não vai ter os pontos e áreas aí necessárias para eu conversar com você. Clica lá no link, tá? Vem fazer parte aí com a gente do curso de formação. Você vai ter muito mais informação para que você possa levar aí para os seus pacientes. Você vai ver a diferença que vai dar aí nos seus atendimentos, tá? Já vi que você é dedicada, aplicada, isso é muito bacana. É gentista, né? É coisa boa. Então, veja aí, vem com a gente.